Eu sempre acreditei que algumas portas precisam se fechar para outras se abrirem. Mas naquele momento, enquanto colocava a última mala no táxi, só conseguia sentir o peso das paredes do nosso apartamento desabando sobre mim. 8 anos de relacionamento cabiam em 3 malas e uma caixa de lembranças. Tem certeza que não quer que eu te ajude com isso, Rebeca? Daniel estava parado na porta, com aquele olhar que me fez apaixonar anos atrás. Um olhar agora vazio, de promessas. Não precisa, já estou indo. Respondi secamente, ajustando os óculos escuros para esconder os olhos inchados. Não queria que ele visse que eu ainda chorava. Nosso fim não foi turbulento como em filmes. Foi uma morte lenta, tecida em conversas repetidas sobre um futuro que nunca conseguiríamos conciliar. Eu queria filhos, sempre quis. Daniel não apenas não queria, como havia feito uma vasectomia anos antes de me conhecer. Um detalhe que só revelou quando nosso relacionamento já estava consolidado. Você vai encontrar alguém que compartilhe seus sonhos, ele disse enquanto eu fechava a porta do táxi. Assenti com a cabeça, incapaz de falar. Como explicar que não queria alguém? Eu o queria, mas com uma versão de futuro que ele não podia me dar? Nas últimas semanas, meu corpo parecia refletir meu estado emocional. Ganhei alguns quilos, estava constantemente exausta, enjoada nas manhãs. A separação estava me consumindo fisicamente. Minha amiga Luísa insistia que eu precisava de uma pausa. Cancún está te esperando, ela dizia, mostrando fotos de águas cristalinas no celular. Sol, praia, drinks coloridos. E quem sabe um mergulhador gato para te fazer esquecer o Daniel. A ideia era absurda. Eu nunca fui impulsiva. Sempre planejei tudo. Faculdade, carreira como arquiteta, casamento, até os filhos que nunca vieram. Mas talvez fosse isso que eu precisava. Algo completamente fora do meu padrão. Quando cheguei ao meu apartamento temporário, abri o laptop e reservei as passagens. 2 semanas no Caribe. Sozinha, pela primeira vez em anos. Algo dentro de mim parecia inquieto, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não havia processado. Nas semanas que antecederam a viagem, mergulhei no trabalho. Finalizei projetos pendentes, organizei minha licença, ignorei as mudanças no meu corpo. O inchaço, a sensação de peso, os enjoos matinais, tudo atribuía ao estresse da separação e à ansiedade pela viagem. A última noite em São Paulo foi estranha. Enquanto arrumava a mala de viagem, senti uma agitação no baixo ventre que atribuía a gases. Tomei um antiácido e tentei dormir. Sonhei com ondas enormes me engolindo e acordei suando frio. O voo para Cancún foi turbulento, ou talvez fosse apenas meu estômago protestando. A aeromoça me perguntou se eu estava grávida quando pedi o 3º saco para enjoo. Ri nervosamente. Impossível, respondi. Meu ex-marido é infértil. Cancún me recebeu com um calor abrasador e uma promessa de renascimento. O resort era exatamente como nas fotos. Exuberante, vibrante, cheio de vida. Exatamente o oposto de como eu me sentia. No primeiro dia, apenas descansei na praia, tentando ignorar as dores nas costas. No segundo, fiz uma massagem que não aliviou o desconforto estranho que parecia crescer dentro de mim. Foi no 3º dia que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Mergulho com tubarões, anunciava o folheto colorido no lobby do hotel. Experiência única. Nado com tubarões-baleia em águas abertas. Algo naquilo me chamou. Talvez fosse a adrenalina prometida. Talvez fosse a ideia de enfrentar um medo ancestral. Ou talvez fosse apenas o desejo de sentir algo além, do vazio que Daniel havia deixado. Assinei o termo de responsabilidade sem ler os detalhes. Paguei o valor integral. Agendei para a manhã seguinte. A senhora tem certeza? Perguntou o atendente, me olhando de cima a baixo. É uma atividade que exige bom condicionamento físico. Estou ótima, menti, ajustando a camiseta larga sobre, minha barriga ligeiramente inchada. Só preciso de um pouco de aventura na minha vida. Naquela noite, enquanto observava o pôr do sol caribenho da varanda do meu quarto, senti um movimento estranho dentro de mim. Como bolhas subindo à superfície de um lago. Coloquei a mão sobre a barriga, confusa. Deve ser ansiedade pelo mergulho. De amanhã, pensei.
Não podia imaginar que, nas profundezas do oceano turquesa, não seriam apenas tubarões que eu encontraria, mas um segredo que meu próprio corpo guardava. Um segredo que estava prestes a vir à tona da maneira mais dramática possível. O sol mal havia nascido quando o despertador tocou. Acordei com uma sensação estranha, como se meu corpo estivesse pesado demais para pertencer a mim. Ignorei o mal-estar e me forcei a levantar. Hoje era dia de enfrentar tubarões, tanto os do oceano quanto os que nadavam na minha mente desde que deixei Daniel. No café da manhã do resort, mal consegui comer. A jovem na mesa ao lado comentou sobre minha palidez. Primeira vez mergulhando? Ela perguntou simpática. É tão óbvio assim? Respondi, forçando um sorriso enquanto afastava o prato de frutas quase intocado. Vai dar tudo certo. Os tubarões-baleia são gentis, maiores que ônibus, mas inofensivos como filhotes. Ela sorriu. Sou Marina, bióloga marinha. Estarei no mesmo barco que você hoje. Aquele encontro casual parecia obra do destino, embora eu não soubesse ainda o quanto Marina seria importante nas próximas horas. Na van que nos levou ao porto, tentei me distrair observando a paisagem paradisíaca, mas as dores nas costas não me davam trégua. O motorista falava animadamente sobre as maravilhas submarinas que veríamos, enquanto eu respirava fundo, tentando controlar uma onda de calor que subia pelo meu corpo. Está se sentindo bem? Marina perguntou, sentada ao meu lado. Só nervosa. Menti, bebendo água como se pudesse afogar aquela sensação inquietante dentro de mim. No pequeno porto, nosso grupo de 12 pessoas recebeu instruções básicas. O instrutor, um mexicano de pele curtida pelo sol chamado Carlos, explicou sobre equipamentos, sinais subaquáticos e procedimentos de segurança. Olhou para mim com uma expressão curiosa quando me viu vestindo o traje de neoprene, que parecia estranhamente apertado na região do abdômen. Senhora, tem certeza que quer participar? Parece um pouco indisposta. Estou ótima, insisti, ajustando o equipamento. Só preciso entrar na água. Carlos deu de ombros, mas trocou um olhar com Marina que não passou despercebido. Senti-me julgada, como se todos pudessem ver através de mim. A mulher recém-separada tentando provar algo para si mesma. O barco cortava as ondas turquesas, enquanto Carlos explicava que estávamos indo para uma área onde os tubarões-baleia costumavam se alimentar nesta época do ano. O balanço da embarcação intensificou meu desconforto. Agarrei-me à lateral, respirando pesadamente. Primeira parada em 5 minutos, anunciou o capitão. Observei outros turistas ajustando máscaras e nadadeiras, vibrando de expectativa. Marina se aproximou, ajudando-me com meu equipamento. Rebeca, não quero ser intrometida, mas você realmente parece estar passando mal. Tem certeza que quer fazer isso? Algo na sua preocupação genuína quase me fez desistir. Quase. Preciso fazer isso, respondi, mais para mim mesma que para ela. Preciso provar que posso seguir em frente. O barco parou em águas cristalinas. Carlos apontou para manchas escuras movendo-se sob a superfície. Os gigantes gentis que viríamos encontrar. Um a um, os turistas pularam na água. Quando chegou minha vez, hesitei na borda. Foi então que senti uma contração forte que me fez dobrar levemente. Respirei fundo, atribuindo a ansiedade, e saltei. O impacto com a água foi como um choque elétrico percorrendo meu corpo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O mundo aquático me envolveu em seu abraço azul e por alguns segundos senti-me em paz. Então, avistei-o. Um tubarão-baleia majestoso deslizando lentamente a alguns metros de distância. Sua pele manchada refletia a luz do sol que penetrava a superfície. Era hipnotizante. Nadei em sua direção, esquecendo momentaneamente do desconforto. Foi quando a segunda contração veio, mais forte, mais definida. Meu corpo paralisou e involuntariamente engoli água salgada. Entrei em pânico. Algo estava errado. Muito errado. A dor irradiava das minhas costas para o abdômen, formando um círculo de agonia. Não era normal. Não podia ser apenas nervosismo. Tentei nadar de volta para a superfície, mas meus membros pareciam pesados demais. A visão começou a embaçar por trás da máscara de mergulho. Ao meu redor, o azul infinito parecia se fechar como uma armadilha.
Ajuda! Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pela água. Vi Marina nadando em minha direção, seu rosto uma máscara de preocupação. Estendi a mão para ela, sentindo outra contração tão forte que quase perdi a consciência. Foi nesse momento, suspenso entre o céu e o fundo do oceano, que um pensamento absurdo cruzou minha mente. Não estava morrendo. Estava dando à luz. Marina agarrou meu braço, puxando-me para cima. O mundo girava ao meu redor enquanto lutávamos para alcançar a superfície. Quando finalmente emergimos, não consegui nem mesmo respirar direito antes que outra contração me atingisse. Algo está muito errado, consegui balbuciar. Estou... Aguentem-se. Estamos indo buscar vocês, gritou Carlos do barco, que já manobrava em nossa direção. Marina me mantinha à tona, gritando instruções que mal conseguia compreender. O céu azul e o mar se fundiam em um borrão confuso, enquanto a dor tomava conta de todo o meu ser. Respire. Rebeca! Respire fundo e devagar, instruía Marina, sua voz surpreendentemente calma em meio ao caos. Quando finalmente me puxaram para dentro do barco, estava ensopada, trêmula e consumida por uma dor que parecia partir meu corpo ao meio. Deitada no convés, arranquei a máscara de mergulho e olhei para o céu infinito do Caribe, pensando na ironia cruel. Eu, que sempre sonhei em ser mãe, poderia morrer no oceano sem nunca realizar esse sonho. Mal sabia eu que o oceano não seria meu túmulo, mas o improvável berçário de uma vida que nem suspeitava carregar. Carlos gritava no rádio, pedindo ajuda médica urgente. Marina segurava minha mão, seus olhos fixos nos meus. Rebeca, ela disse com uma seriedade que me gelou o sangue. Preciso te perguntar algo muito importante. Existe alguma possibilidade, por menor que seja, de você estar grávida? Antes que pudesse responder, outra contração me atravessou como um raio, e naquele momento senti algo se rompendo dentro de mim. Um líquido quente escorreu entre minhas pernas, misturando-se com a água do mar que ainda encharcava o convés. Os olhos de Marina se arregalaram. Meu Deus, ela sussurrou. Sua bolsa acabou de estourar. Grávida! Isso é impossível! Gritei entre contrações, agarrando a mão de Marina com tanta força que devia estar machucando-a. Daniel é infértil. Ele fez vasectomia. A dor era avassaladora, como se meu corpo estivesse sendo rasgado, de dentro para fora. Em meio à agonia, flashes de memória atravessavam minha mente. Os enjoos matinais que atribuía à depressão, o cansaço constante, o ganho de peso, todos os sinais que ignorei completamente. Respire, Rebeca. Precisamos nos concentrar agora, instruiu Marina, sua voz firme trazendo um ponto de sanidade no meio do caos. Carlos está chamando ajuda, mas estamos a 40 minutos da costa. O bebê pode não esperar. Bebê. A palavra ecoou em meu cérebro como se fosse em outro idioma. Como poderia haver um bebê? Como eu, uma mulher de 34 anos, arquiteta formada, não percebi que carregava uma vida dentro de mim? A absurdidade da situação seria cômica se não fosse tão aterrorizante. O barco balançava violentamente enquanto o capitão acelerava em direção ao porto. Cada movimento das ondas enviava novas ondas de dor pelo meu corpo. Os outros turistas estavam agrupados na proa, rostos pálidos de choque, enquanto eu, de traje de neoprene parcialmente removido, contorcia-me no convés. A ajuda médica vai nos encontrar em uma praia mais próxima, informou Carlos, voltando do rádio com o rosto tenso. 20 minutos, no mínimo. Outra contração me atingiu como um tsunami. Gritei palavras que nem sabia que conhecia. Não. Acho que temos 20 minutos. Arfei, sentindo uma pressão insuportável entre minhas pernas. Marina trocou olhares com Carlos. Algo silencioso foi comunicado entre eles. Rebeca, Marina falou, agora ajoelhada entre minhas pernas abertas. Sou bióloga marinha, mas tenho treinamento médico básico para emergências. Você precisa confiar em mim agora. Olhei para aquela desconhecida que, em questão de minutos, tornou-se minha única esperança. Uma mulher que conheci no café da manhã estava prestes a trazer meu filho, um filho que eu nem sabia que existia, ao mundo. Alguém tem álcool, facas limpas, toalhas, qualquer coisa? Gritou Carlos aos outros turistas, que imediatamente
Começaram a vasculhar mochilas e bolsas impermeáveis. A realidade começou a se fragmentar em momentos de clareza cristalina, intercalados com lapsos de dor cegante. Vi uma senhora americana oferecendo lenços umedecidos antibacterianos, um adolescente alemão entregando uma garrafa de água mineral selada, um casal de idosos japoneses desdobrando camisetas limpas para servir como toalhas improvisadas. Vou precisar remover o resto do seu traje, disse Marina. E eu apenas assenti, toda a dignidade já abandonada há muito. Com a ajuda de Carlos, ela cortou o neoprene, expondo minha barriga que, agora que eu via claramente, tinha uma protuberância óbvia. Como não percebi? Como passei meses imaginando que era apenas gordura emocional após a separação? Quando foi sua última menstruação? Perguntou Marina. Tentei pensar, mas minha mente estava nebulosa. Não sei. Meu ciclo sempre foi irregular. Talvez 5 meses atrás? Pensei que fosse o estresse. Marina assentiu, como se confirmasse algo para si mesma. Rebeca, você provavelmente está no final do 3º trimestre. Esse bebê está pronto para nascer. Outra contração me atravessou como um raio e senti o impulso incontrolável de empurrar. Está vindo! Gritei. Não! Consigo segurar! Não segure! Instruiu Marina. Na próxima contração, empurre com tudo que tem. Carlos ajeitou almofadas salva-vidas sob minha cabeça e segurou minha mão esquerda, enquanto uma turista que se apresentou como enfermeira aposentada segurava a minha direita. Em meio àquela situação surreal, com o sol do Caribe brilhando implacável e o barco cortando as ondas em velocidade máxima, encontrei-me cercada por estranhos unidos em uma missão: trazer meu filho desconhecido ao mundo. Empurra! Comandou Marina. Empurrei com cada fibra do meu ser, sentindo como se meu corpo estivesse se dividindo em 2. Um grito animal escapou da minha garganta, assustando até mesmo as gaivotas que seguiam o barco. Consigo ver a cabeça, anunciou Marina. Mais uma vez, Rebeca, você consegue. Naquele momento, algo estranho aconteceu. O tempo pareceu desacelerar. A dor continuava, mas parecia distante, como se eu a observasse de fora do meu corpo. Vi-me de repente pensando em Daniel, em como ele estaria errado esse tempo todo. E então, em um lampejo de compreensão, lembrei-me de algo que ele havia mencionado casualmente anos atrás, que nunca havia feito o exame pós-vasectomia para confirmar o sucesso do procedimento. A revelação foi interrompida por outra contração avassaladora. Empurrei novamente, sentindo algo se desprender do meu corpo. Os ombros estão passando, gritou Marina. Mais uma vez, Rebeca. Com um último esforço hercúleo, senti meu filho deixar meu corpo, deslizando para as mãos habilidosas de Marina, como um pequeno náufrago sendo resgatado no meio do oceano. Por um segundo agonizante, o silêncio reinou. Então, o som mais milagroso cortou o ar. O choro forte e indignado de um recém-nascido, anunciando sua chegada inesperada ao mundo. É um menino, anunciou Marina, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto bronzeado, enquanto erguia a pequena criatura ensanguentada contra o céu azul do Caribe. Carlos tirou rapidamente sua camisa e a ofereceu como primeira manta para o bebê, que foi cuidadosamente colocado sobre meu peito. Olhei para aquele pequeno rosto vermelho e enrugado, chocada demais para chorar. Maravilhada demais para falar, ele era perfeito. Minúsculo, coberto de verniz caseoso e sangue, com uma expressão franzida de quem foi rudemente arrancado de seu confortável lar aquático, mas absolutamente perfeito. Olá! Sussurrei, tocando seu pequeno rosto com um dedo trêmulo. Você é o segredo mais surpreendente da minha vida. O barco continuava seu caminho frenético em direção à costa, onde ajuda médica nos esperava. Marina improvisava cuidados pós-parto com os limitados recursos disponíveis, enquanto os outros passageiros se revezavam oferecendo água, toalhas limpas e palavras de encorajamento. Que nome você vai dar a ele? Perguntou a enfermeira aposentada, seus olhos brilhando de emoção. Olhei para meu filho, nascido entre céu e mar, em circunstâncias que desafiariam qualquer lógica ou planejamento. Theo, respondi sem hesitar. Theo, que significa presente de Deus, porque não há outra explicação para este milagre. Enquanto segurava aquele pequeno pacote contra meu corpo, em um barco cheio de estranhos que agora pareciam família, compreendi que minha vida nunca mais seria a mesma.
e que a viagem que deveria ser um fim, uma fuga da dor do meu relacionamento fracassado, havia se tornado o começo mais extraordinário que eu jamais poderia imaginar. No horizonte, a costa de Cancún aproximava-se, onde uma ambulância nos esperava para iniciar o próximo capítulo desta história improvável. A história de uma mulher que foi mergulhar com tubarões e emergiu como mãe. As luzes fluorescentes do hospital em Cancún pareciam irreais depois da intensidade do céu aberto. Deitada na maca, ainda tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Theo dormia pacificamente no pequeno berço hospitalar, ao lado da minha cama, embrulhado em mantas apropriadas que substituíram a camisa improvisada de Carlos. Os médicos haviam agido com eficiência surpreendente quando chegamos. Uma equipe completa nos aguardava na praia, transferindo-me para a ambulância enquanto verificavam os sinais vitais do bebê. Marina tinha feito um trabalho incrível cortando o cordão umbilical com uma faca esterilizada no barco, mas ainda havia preocupações sobre infecções e complicações. Olhando para Theo, tão pequeno e perfeito, ainda não conseguia acreditar. Como pude não saber que ele estava crescendo dentro de mim? Como não percebi uma gravidez de 9 meses? A porta do quarto se abriu, interrompendo meus pensamentos. Uma médica de meia-idade entrou, acompanhada por um homem mais jovem que se apresentou como Dr. Miguel Herrera, especialista em obstetrícia. Senhora Rebeca, ele começou com um leve sotaque. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelada por um trem, respondi honestamente, mas viva e confusa. O Dr. Herrera sorriu compreensivamente enquanto verificava meu prontuário. E o de Theo? Seus sinais vitais estão estabilizando bem, e seu filho está perfeitamente saudável. 2,8 quilos e 47 centímetros. Um milagre, considerando as circunstâncias. Doutor, perguntei, incapaz de conter a pergunta que martelava em minha mente. Como é possível que eu não soubesse que estava grávida? Como não percebi uma pessoa inteira crescendo dentro de mim por 9 meses? Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama, assumindo um tom mais informal. Senhora, o que você experimentou é o que chamamos de gravidez oculta, ou gravidez não percebida. Acontece mais frequentemente do que as pessoas imaginam. Estudos sugerem que ocorre em aproximadamente 1 a cada 2.500 nascimentos. Mas como? Insisti. Minha barriga nem cresceu tanto assim, e não tive enjoos matinais severos. Existem vários fatores que podem contribuir para isso, explicou pacientemente. Em primeiro lugar, a posição do seu útero parece ser retrovertido, virado mais para trás que para frente, o que pode fazer com que a gravidez se projete mais para as costas e menos para a frente. Ele mostrou um diagrama em seu tablet, explicando como o útero retrovertido poderia esconder a protuberância, típica da gravidez. Além disso, seus músculos abdominais são fortes. Você pratica exercícios regularmente? Assenti. Pilates, 2 vezes por semana, pelo menos antes da separação. Isso explica parcialmente. Músculos abdominais fortes podem conter a expansão visível da barriga. Algumas mulheres, especialmente as mais altas ou com um tronco mais longo como você, têm mais espaço para acomodar o bebê sem mostrar tanto. Ele folheou mais algumas páginas do meu prontuário. Você também mencionou ciclos menstruais irregulares. Muitas mulheres experimentam sangramento durante a gravidez, que podem ser confundidos com menstruação leve. E por fim, mas não menos importante, há o fator psicológico. Como assim? Perguntei intrigada. A mente humana é poderosa, senhora Rebeca. Você estava passando por um término difícil de relacionamento com um homem que você acreditava ser infértil. Sua mente simplesmente não considerou a gravidez como possibilidade. Então, todos os sintomas foram reinterpretados. Enjoos matinais viraram estresse, ganho de peso virou comer emocional, cansaço virou depressão. Suas palavras faziam sentido de uma maneira perturbadora. Lembrei-me de como atribuí cada mudança no meu corpo ao sofrimento emocional da separação. E quanto ao movimento do bebê? Como não senti ele chutando? Alguns bebês são naturalmente mais tranquilos. E se o bebê estiver posicionado de forma que chute principalmente órgãos internos em vez da parede abdominal, essas sensações podem ser facilmente confundidas com gases ou desconforto digestivo. Novamente, se você não está procurando
Por sinais de gravidez, é surpreendentemente fácil interpretar mal esses sinais. Olhei para Theo, dormindo pacificamente, alheio ao fato de que sua existência tinha sido uma completa surpresa para sua própria mãe. E o pai? Perguntou o médico delicadamente. Você mencionou que ele fez uma vasectomia? Sim, respondi, ainda processando essa parte do quebra-cabeça. Daniel fez uma vasectomia anos antes de nos conhecermos. Ele sempre foi muito claro sobre não querer filhos. As vasectomias têm uma pequena taxa de falha, especialmente se o homem não fez o acompanhamento adequado para confirmar o sucesso do procedimento. Cerca de 1 em cada 2.000 vasectomias pode se reverter naturalmente. Ri sem humor. Aparentemente, somos estatisticamente excepcionais em todos os aspectos. A vida encontra um caminho, disse o Dr. Herrera com um sorriso gentil. Sei que deve ser esmagador agora, mas dê tempo a si mesma para processar tudo isso. Nesse momento, Theo começou a se mexer no berço, fazendo pequenos sons que logo se transformariam em choro. A enfermeira que estava no quarto o pegou e o trouxe até mim. Ele provavelmente está com fome, ela disse. Olhei para o pequeno ser, em meus braços, sentindo uma mistura confusa de amor, medo e assombro. Não sei amamentar, confessei, sentindo-me estranhamente envergonhada. Que tipo de mãe não sabe como alimentar seu filho? Ninguém nasce sabendo, disse a enfermeira gentilmente. Vou chamar nossa consultora de lactação para ajudá-la. Enquanto o Dr. Herrera se despedia, prometendo voltar para verificar nosso progresso mais tarde, fiquei sozinha com Theo pela primeira vez desde o caos no barco. Somos só você e eu agora, pequeno. Sussurrei para ele. 2 náufragos tentando encontrar nosso caminho. Seus pequenos olhos se abriram brevemente, olhando na minha direção sem realmente focar. Tinha os olhos de Daniel, a mesma forma, o mesmo tom de castanho. Senti um aperto no peito. Daniel. Ele precisava saber. Independentemente de nosso relacionamento estar acabado, ele era o pai de Theo. Mas como dar essa notícia? Oi, lembra quando você disse que era infértil? Surpresa! Meu celular tinha sido danificado no mergulho, e todos os meus contatos estavam inacessíveis. Pedi à enfermeira um telefone emprestado, e com dedos trêmulos disquei o único número, que sabia de cor, o de minha irmã, Júlia. Depois de 3 toques, ouvi sua voz familiar. Alô? Júlia, minha voz falhou. Sou eu, Rebeca. Beca? Está tudo bem? Você parece estranha. Por onde começar? Como resumir as últimas 24 horas em uma conversa telefônica? Júlia, aconteceu algo inacreditável. Estou num hospital em Cancún. Meu Deus, você está bem? Foi um acidente? Estou bem, mas... Respirei fundo. Júlia, eu tive um bebê. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que achei que a ligação tinha caído. Júlia, desculpe, achei que você disse que teve um bebê. E disse. Tive um filho hoje, durante um mergulho com tubarões. Outro longo silêncio. Beca, você bateu a cabeça? Você não estava grávida. Aparentemente eu estava. É uma longa história, mas preciso de sua ajuda. Não tenho nada preparado. Nem fraldas, nem roupas, nenhum lugar para ele dormir quando voltarmos. E... hesitei. Alguém precisa contar. Ao Daniel. A consultora de lactação entrou no quarto nesse momento, sorrindo gentilmente. Júlia, preciso desligar. Por favor, avise a mamãe e o papai. E... prepare, Daniel, se puder. Ligarei novamente quando for possível. Desliguei o telefone, sentindo-me completamente sobrecarregada. A consultora de lactação, uma mulher de meia-idade chamada Glória, parecia perceber meu estado emocional. Primeira, Vez é sempre assustador, ela disse, ajudando-me a posicionar Theo. Ainda mais para uma mamãe surpresa como você. Pela primeira vez desde o parto, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Glória colocou uma mão gentil no meu ombro. Chore, o quanto precisar, querida. Faz parte do processo. E assim, enquanto aprendia a amamentar meu filho inesperado em um hospital estrangeiro, permiti-me finalmente sentir o peso completo do que havia acontecido. Chorei pelo fim do meu casamento. Chorei pelos meses de gravidez que vivi sem saber. Chorei de alegria pelo milagre que era Theo. Chorei de medo pelo futuro incerto que nos aguardava.
Glória permaneceu pacientemente ao meu lado, orientando minha postura e a pega de Theo. Para minha surpresa, ele começou a mamar quase instintivamente, seus pequenos punhos cerrados contra meu peito. Vocês dois vão ficar bem, disse Glória com convicção. O corpo sabe o que fazer, mesmo quando a mente ainda está tentando acompanhar. Observando Theo se alimentar, senti uma estranha paz começando a se instalar. Nada sobre essa situação era normal ou planejado, mas havia uma clareza surpreendente nesse momento. Acho que estávamos destinados um ao outro. Sussurrei para Theo. Talvez precisássemos nos encontrar desta maneira extraordinária. Enquanto o sol se punha sobre o Caribe, tingindo o quarto do hospital com tons dourados, comecei a perceber que esta não era a história de fim que vim buscar em Cancún. Era a história de um começo, improvável, inesperado, mas talvez exatamente o que eu sempre quis, mesmo sem saber. 3 dias se passaram no hospital de Cancún. 3 dias de aprendizado acelerado sobre amamentação, troca de fraldas e choros noturnos. 3 dias tentando processar o fato de que havia me tornado mãe sem nenhum aviso prévio. Marina, a bióloga. Marinha, que ajudou no parto de Theo, visitava-nos diariamente, trazendo pequenos presentes. Um chapéu de bebê comprado na loja do hospital, uma fotografia impressa do barco onde Theo nasceu, um amuleto maia que, segundo ela, protegia navegantes e suas famílias. Como está nosso pequeno mergulhador hoje? Perguntou ela, entrando no quarto naquela manhã ensolarada. Dormiu 4 horas seguidas esta noite. Acho que é um recorde mundial. Respondi, exausta, mas feliz. Marina sentou-se na beira da cama, observando Theo que dormia pacificamente em meus braços. Você já decidiu quando voltam para o Brasil? O médico disse que podemos viajar em 2 dias, se os exames continuarem normais. Minha irmã já está organizando tudo em São Paulo. Um berço, roupas, fraldas. Hesitei. E Daniel está voando para cá. Chega hoje à noite. Marina ergueu as sobrancelhas. O pai que supostamente era infértil? Exatamente esse. Suspirei. Ele ficou em choque quando minha irmã contou, é claro, mas disse que precisava ver pessoalmente para acreditar. E como você se sente sobre isso? Olhei para Theo, para seu pequeno rosto que já mostrava traços inegáveis de Daniel, o formato do queixo, as sobrancelhas arqueadas. Confusa. Não sei o que esperar. Terminamos porque ele não queria filhos, e agora... Marina apertou minha mão gentilmente. Seja o que for, você não está sozinha. Aqueles de nós que estiveram no barco naquele dia, formamos uma espécie de família agora. Como para provar seu ponto, a porta se abriu novamente e Carlos entrou, acompanhado pelo casal de idosos japoneses que estavam no barco. Permiso? Perguntou Carlos com um sorriso. Viemos nos despedir. Voltamos para Tulum hoje. Os olhos da senhora japonesa se encheram de lágrimas ao ver Theo. Ela se aproximou timidamente e ofereceu um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Origami, explicou seu marido em inglês hesitante. Tsuru, símbolo de boa sorte e longa vida no Japão. 1000 tsurus trazem um desejo realizado. Dentro da caixa havia uma guirlanda delicada de 1000 minúsculos tesouros de papel, cada um não maior que a unha do meu polegar, todos interligados em um arco-íris de cores. Fizemos juntos para Theo-chan, disse a senhora com um sorriso tímido, para pendurar sobre seu berço. As lágrimas que pensei já terem secado voltaram em força total. Estes estranhos, unidos apenas pelo acaso e pelo milagre inesperado do nascimento de Theo, tinham se tornado uma parte tão importante da nossa história. Depois que todos saíram, prometi a mim mesma que nunca esqueceria essas pessoas, e que Theo saberia como cada uma delas ajudou a trazê-lo ao mundo. A noite caiu sobre Cancún quando ouvi uma batida hesitante na porta. Tinha acabado de alimentar Theo e o colocava de volta no pequeno berço hospitalar. Sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Reconheceria aquela batida em qualquer lugar. Daniel estava parado no corredor, parecendo simultaneamente o mesmo e completamente diferente. Seus olhos mostravam o cansaço da viagem internacional de emergência, mas também algo mais. Um brilho ansioso que nunca tinha visto antes. Oi, ele disse simplesmente. Oi, respondi, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. Daniel caminhou hesitante até o berço,
como se aproximasse de uma criatura exótica e potencialmente perigosa. Theo dormia serenamente, alheio ao turbilhão emocional que sua existência havia causado. Ele é... Daniel começou, sua voz falhando. Ele é realmente... seu? Sim, completei. Exame de DNA será um mero formalismo. Ele tem seus olhos, seu queixo, e se continuar chorando com essa intensidade às 3 da manhã, seu temperamento. Também. Um sorriso frágil surgiu no rosto de Daniel. Ele se inclinou mais para ver o bebê. Como isso aconteceu, Rebecca? Eu fiz uma vasectomia. Aparentemente, você ignorou a parte onde deveria fazer o acompanhamento para confirmar se deu certo. Respondi, tentando não soar acusatória. O médico disse que há uma pequena taxa de falha. Parece que somos estatisticamente excepcionais. Daniel passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Quando Júlia me ligou, achei que era algum tipo de piada elaborada. Ou que você tinha, não sei, usado um banco de esperma ou algo assim. Acredite, eu estava mais surpresa que você. Sentei-me na beira da cama. Descobri durante um mergulho com tubarões. Não é exatamente como planejei minha primeira experiência. Como mãe. Daniel riu baixinho, então ficou subitamente sério. Por que você não percebeu antes? 9 meses, Rebecca. Repeti as explicações que o Dr. Herrera havia me dado. O útero retrovertido, os sintomas confundidos com o estresse da separação, a negação psicológica. Mas, principalmente, concluí, eu não estava procurando por isso. Por que procuraria? Você sempre disse que era impossível. Daniel sentou-se pesadamente na cadeira ao lado do berço. Eu realmente acreditava nisso. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Tantas perguntas não feitas, tantas implicações não discutidas. E agora? Perguntei finalmente. O que acontece agora, Daniel? Ele olhou para mim, então para Theo, depois de volta para mim. Não sei, respondeu honestamente. Eu preciso processar isso. Tudo que sei é que quero fazer parte da vida dele, de alguma forma. Naquele momento, Theo acordou. Não chorando, apenas abrindo seus pequenos olhos, como se sentisse que era o momento perfeito para fazer sua entrada na conversa. Daniel congelou, como se não soubesse o que fazer. Quer segurá-lo? Perguntei. O pânico em seus olhos era quase cômico. E se eu fizer algo errado? Bem-vindo à paternidade. É basicamente ter medo de fazer algo errado pelo resto da vida. Com cuidado, peguei Theo e o coloquei nos braços inexperientes de Daniel. Ele segurou o bebê rigidamente no início, mas então, quase instintivamente relaxou e o acomodou contra seu peito. Theo olhou para o pai, piscou algumas vezes e então fez algo surpreendente. Sorriu. Os médicos diriam depois que era apenas um reflexo, que bebês tão pequenos não sorriem conscientemente. Mas naquele momento, parecia que Theo estava dando as boas-vindas ao pai à sua vida. Vi algo mudar no rosto de Daniel, uma transformação sutil, mas profunda, como placas tectônicas, se deslocando imperceptivelmente, alterando para sempre a paisagem. Olá, pequeno, ele sussurrou, sua voz embargada. Eu sou seu pai. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Daniel foram a confirmação de algo que eu já suspeitava. Independentemente do que acontecesse entre nós dois, Theo teria um pai presente em sua vida. Uma semana depois, estávamos no aeroporto de Cancún, prontos para voltar ao Brasil. Theo, agora oficialmente com passaporte brasileiro expedido em caráter de emergência, dormia tranquilamente no colo de Daniel. Marina e Carlos tinham vindo se despedir, junto com alguns dos turistas do barco que ainda estavam na cidade. Vocês precisam prometer que nos mandarão fotos, insistiu Marina, entregando-me um pequeno coral que havia encontrado na praia. Para lembrar de onde tudo começou. Prometo, respondi, abraçando-a com força. E você tem que nos visitar no Brasil. Ao nosso lado, Daniel conversava com Carlos, provavelmente agradecendo novamente por sua ajuda no dia do nascimento. Os dois homens apertaram as mãos, e vi Carlos dizer algo que fez Daniel olhar para mim com uma expressão pensativa. Quando nos dirigimos para o portão de embarque, perguntei o que Carlos havia dito.
Ele disse que algumas coisas precisam se quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas de forma melhor. Daniel respondeu, ajustando Theo em seus braços, e que às vezes os melhores presentes da vida vêm disfarçados de grandes sustos. Olhei para Daniel, o homem com quem compartilhei 8 anos e um apartamento, o homem de quem me separei porque nossos sonhos pareciam incompatíveis, o homem que agora carregava nosso filho com tanta naturalidade como se tivesse se preparado para esse papel a vida toda. E o que você acha disso? Perguntei. Daniel olhou para Theo e depois para mim. Acho que estou disposto a descobrir. Não era uma promessa de reconciliação. Não era uma garantia de final feliz para nós como casal. Era algo mais complexo e talvez mais valioso. A disposição de reescrever a história que pensávamos estar predestinada. Enquanto embarcávamos no avião, não sabia como seria nossa vida dali para frente. Não sabia se voltaríamos a ser um casal ou se seríamos apenas copais amigáveis. Não sabia como conciliaria minha carreira com a maternidade repentina ou como Daniel adaptaria sua vida avessa a crianças para incluir um filho. Mas sabia que Theo, nascido entre céu e mar, cercado por estranhos que se tornaram família, já havia transformado nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos ter imaginado. E quando o avião decolou, deixando para trás as águas turquesas, onde nossa história tomou seu rumo mais inesperado, senti uma estranha sensação de paz. Qualquer que fosse o futuro, ele seria extraordinário, exatamente como a jornada que nos trouxe até aqui. 6 meses depois, sentada na varanda do novo apartamento que divido com Theo e ocasionalmente com Daniel, quando ele passa o fim de Guinness. Semana conosco. Relembro cada detalhe daquele dia surreal no Caribe. Theo bate palmas em seu cadeirão enquanto faço aviãozinho com sua papinha. Ele cresceu forte e saudável, apesar de seu nascimento inusitado. O pediatra brinca que ele deve ter espírito aventureiro, pois raramente chora e parece perpetuamente curioso sobre o mundo ao seu redor. Daniel e eu estamos... bem, ainda descobrindo. Não voltamos oficialmente, mas também não estamos separados como antes. Existe uma nova relação se formando, algo construído sobre as cinzas da antiga, mas com alicerces diferentes. Ele ainda passa a maior parte dos dias em seu próprio apartamento, mas cada vez fica mais tempo aqui. Ontem, encontrei uma escova de dentes dele no banheiro, que não estava lá na semana passada. Minha irmã Júlia diz que estamos fazendo tudo ao contrário. Tivemos um filho antes de decidir se queremos ficar juntos. Mas talvez seja esse o ponto. Talvez algumas histórias precisem ser vividas de trás para frente para fazerem sentido. Enquanto Theo adormece em meus braços, recebo uma mensagem de Marina com fotos de um novo grupo de turistas no barco em Cancún. Ela agora conta nossa história para cada grupo antes de mergulharem, como um amuleto de boa sorte, diz ela. Olho para a guirlanda de 1000 tsuros pendurada sobre o berço de Theo e para o coral que Marina nos deu, agora em uma pequena redoma na estante. Não sei o que o futuro reserva para nós. Não sei se Daniel e eu encontraremos um caminho de volta um para o outro, ou se seguiremos rotas separadas unidas apenas por Theo. Não sei quanto tempo durarão as cicatrizes da nossa separação, ou quanto tempo levará até que confiemos novamente um no outro, mas sei que, onde quer que a vida nos leve, carregaremos conosco a história inacreditável de como nosso filho veio ao mundo. Uma história sobre como, às vezes, os maiores milagres acontecem quando menos esperamos, em lugares que nunca imaginaríamos, transformando para sempre o rumo de nossas vidas. E enquanto coloco Theo gentilmente em seu berço, não posso deixar de pensar nas outras mulheres pelo mundo que, neste exato momento, podem estar carregando seus próprios milagres sem sequer saber. Quantas Rebecas existem por aí, prestes a descobrir que a vida tem planos que transcendem qualquer coisa que possamos imaginar. Pego meu celular e abro o aplicativo onde compartilho nossa jornada com outras mães de surpresa que conheci desde que voltamos ao Brasil. A comunidade cresce a cada dia, mulheres contando histórias tão extraordinárias quanto a minha. Digito uma mensagem para o grupo. Cada história de maternidade é única, mas algumas redefinem completamente o significado. Se você está assistindo a isso e pensando, isso nunca aconteceria comigo? Lembre-se, eu também pensava o mesmo. E então, fui mergulhar com tubarões. E você? Já ouviu uma história parecida?
Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais casos emocionantes como esse, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Nos vemos na próxima história incrível.